Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Cebolinha volta, Plata e De La Cruz desfalcam o Flamengo hoje à noite contra o Bahia. Com outras prioridades, Flamengo congela a renovação com Arrascaeta e deixa o jogador chateado. Michael pode sair depois de interesse do Cruzeiro. Colombiano Inestrosa, contratado pelo Flamengo, tem decisão da diretoria. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem mais Flamengo pra você. Vivendo uma semana de turbulência, o Felipe Luiz ganhou uma boa notícia para o jogo contra o Bahia nesse sábado às 21 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Cebolinha treinou normalmente, está liberado para a partida, né? O Plata, por outro lado, continua em tratamento com o edema ósseo no joelho direito. O jogador ficou fora contra o Cruzeiro e o Central Córdoba, enquanto o Cebolinha se machucou no jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. Ele sofreu uma pequena lesão na fáscia muscular do tornozelo esquerdo, mas sem comprometimento do tendão, onde tinha sido operado no segundo semestre. Outro desfalque é o De La Cruz, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão automática. E dois nomes surgem como favoritos para sua vaga: Alan e Gerson. Se o Felipe Luiz optar por recuar o Gerson, o Luiz Araújo pode entrar na ponta direita. Com os desfalques no ataque, quem volta a ser relacionado depois de um mês é o jovem Wallace Yan, de 20 anos, destaque do time sub-20 e que já fez 4 gols no profissional em 2025. O Flamengo é o terceiro colocado com 14 pontos, atrás dos líderes Palmeiras e Bragantino. Ele vem de uma derrota para o Cruzeiro e um empate contra o Central Córdoba na Libertadores e vai tentar voltar a vencer depois de 2 jogos em branco. A provável escalação do Flamengo para esse jogo hoje à noite vai ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Alexandro, Pulgar, Alan ou Everton Araújo e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Provável escalação do Bahia vai ser Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Davi Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba ou Iago, Acevedo, Everton Araújo, Jean Lucas e Ademir Ocauli, Eric Pulga e William José. Apita o jogo gaúcho Anderson Daronco, assistido por Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Thiago Augusto Capes Diel, também em Rio Grande do Sul. No VAR, Rafael Trace, do Paraná. Esse jogo de logo mais à noite vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier Futebol Clube em canais pagos. Nessa sexta-feira, o Flamengo noticiou formalmente o Estrela da Amadora de Portugal, dando um prazo de 10 dias para o clube pagar a dívida referente ao atacante André Luiz, de 23 anos, e também do volante Igor Jesus, de 22. A diretoria calcula ter um direito aí a 34 milhões de reais, somando venda e revenda de ambos os jogadores. No meio do ano passado, o Flamengo vendeu tanto o André, que já estava emprestado ao time português, quanto o Igor Jesus ao Estrela da Amadora por 500 mil euros e 2 milhões de euros, respectivamente. Mas o clube português não pagou nenhuma parcela e em 2025 já revendeu os dois jogadores. O André Luiz para o Rio Ave, também de Portugal, por 2,2 milhões de euros, 13,6 milhões de reais. E o Igor Jesus para o Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos por 4 milhões de euros. O Flamengo cobra os 500 mil euros mais 880 mil euros pelos 40% que ainda tinha direito dos direitos econômicos do André, além de 2 milhões de euros mais outros 2 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que tinha do volante Igor Jesus. Caso o Estrela da Amadora não quite ou equacione a dívida no prazo de 10 dias, o rubro-negro ameaçou entrar na FIFA e exigir ainda uma multa de 5%, 1,7 milhão de reais sobre o total, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA. O Departamento Jurídico do Flamengo já acionou a FIFA antes contra a Estrela da Amadora e ganhou os 2 processos em que cobrava os valores da primeira venda dos jogadores. Caso a dívida persista, o clube português deverá sofrer um transfer ban e vai ficar impedido de contratar e vender jogadores pelos próximos anos.
O GE separou os passes errados do Flamengo na partida contra o Central Córdoba. Um verdadeiro filme de terror. Dá só uma relembrada aí. Produção, coloca pra gente ver. É mole ou que mais? Eu espero que o Felipe Luiz e os jogadores tenham visto esses piores momentos e que isso não se repita, pelo amor de Deus. Wesley, de 20 anos, segue sendo o jogador mais monitorado do Flamengo nesse momento da temporada. Em meio à aproximação da abertura da janela de transferências na Europa, agora foi a vez do Manchester United da Inglaterra entrar na briga para tentar contratar o jogador. De acordo com a Sky Sports da Inglaterra, o Manchester United ainda não realizou nenhuma proposta ou teve conversas oficiais para contratar o Wesley. A equipe liderada aí pelo técnico Rubem Amorim adicionou o lateral do Flamengo à lista de alvos e deseja assim abrir negociações logo. O Flamengo quer por ele no mínimo 35 milhões de euros, 222,6 milhões de reais na cotação atual, mas os clubes europeus acenam com valores menores. Além do Manchester United, outros 4 clubes da Inglaterra estão de olho no garoto. O Manchester City da Inglaterra é o mais interessado nesse momento. Depois vem o Liverpool, o Chelsea, o Arsenal e até o Barcelona da Espanha tem interesse no Wesley. O Flamengo acertou a renovação de contrato do meio-campista Pablo Lúcio, de 17 anos, destaque das categorias de base e já com um jogo no profissional. O garoto do Ninho assinou um novo contrato até março de 2030. O antigo contrato do Pablo ia até dezembro de 2027, ou seja, aumentou por mais 2 temporadas e meia. O meia é tratado como uma das grandes joias rubro-negras e chama atenção em competições da base, como no título da Libertadores Sub-20. A informação da renovação foi do portal Flabase. O Pablo Lúcio tinha uma multa rescisória de 50 milhões de euros, 318,5 milhões de reais na cotação atual. No contrato anterior com o Flamengo, o desejo de aumentar esse valor é antigo no clube, mas o novo custo para quebrar esse contrato não foi divulgado. Durante a campanha do título da Libertadores Sub-20 dessa temporada, o meio-campista ganhou muito destaque num lance que aplicou um chapéu seguido de embaixadinhas e outro segundo chapéu no mesmo jogador adversário. Produção, coloca aí a pintura da jogada do Pablo Lúcio. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com amigos e parentes. E agora tem um botão novo, o Hype, é só você arrastar o seu comentário para a esquerda que ele vai aparecer. Aperta o bicho, é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Conforme informou o portal GE. Globo, o Flamengo tem outras prioridades. Foi assim que o clube encerrou nessa semana a negociação que estava em curso para a renovação de contrato com o Arrascaeta. O uruguaio tem vínculo com o Flamengo até o final de 2026 e foi para o fim da fila, que tem Varela, Pedro e, mais recentemente, o Rossi, tratados aí como mais urgentes.
As conversas entre José Boto e Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta, começaram no início do ano, pouco depois do Arrascaeta revelar ao GE que deseja encerrar a sua carreira vestindo a camisa do Flamengo. Há cerca de 2 meses, o dirigente português pediu que o uruguaio colocasse no papel a sua proposta e deu a resposta em nome do presidente BAP em contato telefônico nessa semana. A oferta apresentada pelo Camisa 10 era de um novo contrato com valorização financeira e validade até o final de 2028, 3 anos e meio, com flexibilidade de negociação quanto a essa duração. A resposta negativa com a paralisação das conversas pegou o jogador de surpresa e o deixou muito chateado. Do lado rubro-negro, a resposta é que no curso das tratativas houve sinalização pela extensão por mais 1 ano, até o final de 2027, com um aumento salarial. Faltando 1 ano e meio ainda para o final do contrato, o clube decidiu deixar o tema para depois. Em contato com o GE, o Flamengo esclareceu que não é questão de prioridade, mas sim demanda de mercado, pelo fato do contrato do Guilherme Varela estar se aproximando do final, permitindo aí uma assinatura de um pré-contrato com outro clube e ele sair de graça. A negociação está em andamento. O clube escutou os anseios do Arrascaeta e entende que vai tratar do assunto no momento certo e pertinente, não agora. A ideia inicial era resolver a renovação logo após a Copa do Mundo de Clubes, mas a condução do processo afastou uma definição e deixou a relação ainda mais fria. A percepção é de incógnita total sobre movimentos de reaproximação para novas conversas no futuro. Internamente, nos bastidores do Ninho do Urubu, é sabido que a nova gestão não pretende fazer força nenhuma para segurar o Camisa 10 após o final do seu contrato. O Arrascaeta tem sido um dos destaques do Flamengo nessa temporada, com 14 participações em gols em 20 jogos, 9 gols e 5 assistências. Em 2025, o uruguaio se tornou, ao lado do Bruno Henrique, o maior vencedor da história do Flamengo com 15 títulos. Aí eu te pergunto, você acha que a diretoria do Flamengo está certa em deixar a renovação do Arrascaeta para depois? Coloca aí. O Flamengo prepara mudanças no seu elenco já para a próxima janela de transferências e alguns nomes podem sair. Mas o nome do Michael foi um que ganhou mais força nesses últimos dias aí. Na temporada de 2025, ele jogou 16 partidas, marcou apenas 1 gol e deu 3 assistências. Recentemente, ele foi muito criticado por parte da torcida rubro-negra. A princípio, a diretoria do Flamengo planeja contratar 2 atacantes e, assim, ter 2 opções para as pontas, posição em que o jogador atua hoje. Segundo informações divulgadas pelo GE, o Cruzeiro de Leonardo Jardim está de olho em alguns jogadores do atual elenco do Flamengo. Michael é um deles que se encaixa no perfil de jogador que o clube mineiro vem buscando para a próxima janela de transferências. Atualmente ainda não há uma negociação entre as partes, mas a Raposa vê com bons olhos o atleta de 29 anos. O Michael tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e foi um dos principais reforços da temporada de 2024. Para o Flamengo negociar o seu passe, ele não pode entrar mais em campo pelo Brasileiro de 2025. Até o momento, o Michael já participou de 6 jogos, ou seja, se ele chegar a 7, não vai poder mais ser negociado, porque não vai poder jogar em outra equipe nesse Brasileirão. Boa parte da torcida do Flamengo, por meio das suas redes sociais, se animou e vem pedindo a contratação do meio-atacante Marino Inestrosa, que está em alta no Atlético Nacional e anteontem foi fundamental na vitória contra o Internacional de Porto Alegre. No entanto, nessa sexta-feira, o portal Fanáticos Fla revelou que o negócio não deve acontecer porque o nome do jogador já foi vetado pela atual diretoria do clube. Inestrosa foi oferecido ao Flamengo há um tempo atrás, mas após uma análise criteriosa, acabou não agradando. O time entende que o jogador de 22 anos não se encaixa no perfil buscado pelo Felipe Luiz. Assim,
a tendência é de que o Flamengo busque outras alternativas no mercado da bola. O Inestrosa tem contrato com o Atlético Nacional até dezembro de 2027 e está atualmente avaliado pelo site Transfermarkt em 4 milhões de euros, 25,4 milhões de reais na cotação atual, e é considerado uma das principais joias do futebol colombiano. Nessa temporada, o Inestrosa já fez 16 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências, totalizando 9 participações em gols. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a Gabriela, que é da família do meu amigo Armando Eduardo, lá de Brasília. Alô, Gabriela, parabéns pelo seu aniversário, 15 aninhos, uma princesa, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha querida. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Gabriela, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-0, tá bom.